Boa noite, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E hoje a gente vai entender por que o Homem-Aranha não vem pra Alemanha. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Me conta, Tomás. Porque não tem prédio aqui. É verdade, né? É complicado, é diferente aqui, né? A gente chega nas cidades, dependendo da cidade, não tem nem skyline pra gente ver. Eu que sou de São Paulo, a gente sofre aqui, pois né? É. É isso aí. Bom, é muito um prazer estar de volta aqui no podcast. A gente, né? Meu nome é Alex, eu sou sócio e fundador do Alemanha Investimentos e me especializei na parte de imóveis aqui na Alemanha, principalmente na parte de investimentos imobiliários. Por isso acredito conseguir trazer aí umas informações interessantes para vocês sobre esse tópico. Então hoje a gente vai falar sobre o mercado imobiliário na Alemanha, a gente vai explicar um pouco aí como é que anda, explicar um pouco como é o cenário aqui, porque às vezes as pessoas ficam reclamando que não conseguem moradia, que tem alguns probleminhas aí. E a gente vai falar um pouquinho como é que estão aí as tendências, toda a questão dos fatores aí que estão prejudicando um pouco a construção de novos imóveis. Enfim, vamos fazer um apanhado geral aí para vocês entenderem um pouquinho e pararem de reclamar dessa Alemanha. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. O Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos, né? Nossos padrinhos aí que contribuem mensalmente com o nosso podcast, fazendo o nosso projeto acontecer. O pessoal que gosta aí do nosso projeto pode apoiar aí a partir de R$15 por mês, para manter nossos custos aí de produção e continuando aí a crescer o Alemanha Cast, né? Quem é padrinho do podcast tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, onde pode conversar direto com a gente, sugerir pautas, dar pitaco. Várias vezes aí, quando eu vou gravar um episódio, eu pergunto para os padrinhos, vou falar sobre tal tema. Que dúvidas vocês têm? Então, às vezes, eles ajudam aí indiretamente aí, complementando as pautas, o que é bem legal. Além disso, a gente libera os episódios do Alemanha Cast antes, né, para os padrinhos. Então, os padrinhos aí podem se deliciar com o Alemanha Cast antes de todo mundo. A gente também tá dando desconto na nossa lojinha do Alemanha Cast. Para quem não sabe, a gente tem uma lojinha onde a gente vende alguns produtos exclusivos aí do Alemanha Cast, camisetas, tem moletons, tem canecas. E os padrinhos têm um precinho mais especial lá na nossa Store. A Store no momento só está disponível na Alemanha, mas se você tiver interesse, tiver vontade de adquirir algum produto do Alemanha Cast no Brasil, entre em contato com a gente tá vendo se o pessoal está interessado e quem sabe a gente consiga abrir uma loja no Brasil para também vender nossas camisetas aí no Brasil. E os padrinhos, então, é só, para quem quer ser padrinho da Alemanha Cast, é só acessar o nosso site, alemanhacast.com.br/apoie, e lá você pode escolher aí a forma de fazer essa doação. Além disso, a gente também tem a consultoria, inclusive um dos nossos parceiros é o Alemanha Investimentos aí. O pessoal entra em contato, tem dúvidas, às vezes a gente faz uma call aí explicando, né, a pessoa. Aquela história, né? Quando vai mudar para outro país é sempre aquela monte de ponto de interrogação, muitas dúvidas, muitas incertezas, e aí tem coisas que a gente consegue ajudar, tem coisas que a gente prefere repassar para os especialistas. Então, se você tem alguma dúvida, tá aí nesse processo de mudança, ou até esses dias, por exemplo, eu fiz a consultoria com um rapaz que estava querendo vir morar em Stuttgart, ele queria saber como eram as coisas aqui, ele morava em Berlim. Então foi legal, a gente trocou uma ideia também, falei um pouquinho sobre como é a cidade e tal, né, que Stuttgart é meio interior, né, não é que nem Berlim. Então ele tinha essas dúvidas e tal, se ele ia conseguir manter um lifestyle parecido de Berlim e Stuttgart, infelizmente não é o caso. Mas enfim, então tanto para o pessoal que está pensando em vir, tanto gente que já está aqui também tem feito consultoria com nós. E então, qualquer questão que você quiser aí, visto, burocracia, alugar imóvel ou fazer um investimento, por exemplo, a gente pode ajudar vocês. Então, só entrar em contato com a gente, pode ser pelo site mesmo, nosso site alemanhacast.com.br, ou até pelo Instagram, então é só procurar a gente que vocês conseguem falar conosco. E caso você tenha alguma sugestão de pauta, algum comentário sobre esse episódio, também pode mandar um e-mailzinho para nós, podcast@alemanhacast.com.br. Também eu peço para você que está escutando esse podcast via Spotify, via Apple Podcast, deixe sua avaliação, 5 estrelinhas. Lá no Spotify tem uma opção que você consegue lá dar a sua qualificação para o podcast. Por favor, se você está gostando, vai lá, coloca 5 estrelinhas que ajuda a gente a divulgar. E também no YouTube, né? A gente está gravando a live aqui do episódio, então se você quiser ver a cara do Tomás e a cara do Alex, é só acessar lá no YouTube que nosso podcast também está em vídeo. E é isso, vamos para a pauta. É isso aí, Alex. Eu já sei que você deu uma breve introdução, mas repita aí, quem é você na fila do Bergarten? Eu não posso começar um Alemanha Cast sem essa pergunta, né? Então fala pra audiência aí, quem é você na fila do Bergarten. Bom, já passou aí várias vezes, né? Pois é. Eu já sou...
Stammgast, né? Como é que a gente fala aqui? Como é que é? O cara que já tem uma posição cativa, a cadeira cativa, vamos dizer assim. Acho que cadeira cativa é bom, né? Pois é. Mas se a pessoa tá chegando aí, o ouvinte caindo de paraquedas, nunca escutou a gente, não sabe quem é, então se apresente. É verdade, tá certo. Eu sempre, toda vez que eu vou gravar um podcast, eu falo assim, pô, o que eu vou falar hoje? Como é que eu vou me apresentar? E nunca eu tenho alguma coisa legal. Um dia eu vou ter um negócio que eu vou falar assim, Tomás, é isso aqui. Esse sou eu na fila do BH. Então eu vou começar com o standard aqui, que é, bom, meu nome é Alex. Eu tô na Alemanha já há 7 anos e sou sócio e fundador do Alemanha Investimentos. E quem sou eu na fila do BH? Provavelmente aquele cara que vai falar sobre investimentos a tarde inteira, noite inteira, porque é realmente a minha paixão. Então todo mundo que quer trocar uma ideia, sinta-se à vontade comigo, de vir falar comigo. Tá certo. E como, além de investimentos, né, como ele falou na introdução, também é o nosso especialista aí no mercado imobiliário, então por isso a gente vai conversar agora sobre alguns pontos, e o primeiro deles é aquela pergunta que não quer calar. O mercado imobiliário na Alemanha está realmente aquecido ou isso é só impressão? Pô, então, a gente, né, acho que primeiro é importante a gente falar que a gente está aqui no começo de 2023, então todas as informações estão me baseando no momento, claro, né, então... Porque o mercado imobiliário ele também mudou nos últimos anos aqui na Alemanha, continua mudando e, enfim, as estatísticas, até mesmo os valores que eu vou estar trazendo, eles são baseados agora nos últimos meses, né? Então, se a gente falar assim, o que aconteceu com o mercado imobiliário, como é que ele está se comportando, né? Dada a crise, dada a guerra na Ucrânia, dado tudo, é que o mercado alemão imobiliário ele não é um mercado homogêneo, não dá pra gente falar que tudo que acontece em uma área específica do mercado acontece em todas. Então o que a gente está vendo realmente, ou o que a gente teve no geral, se a gente falar assim, o mercado inteiro imobiliário subiu bastante nos últimos anos. Por quê? Por causa dos juros baixos que a gente teve até final do ano passado, metade do ano passado aproximadamente. Então, antigamente, ou quando eu digo antigamente, né, nos últimos 5 anos, valia muito a pena você comprar um imóvel ao invés de você pagar um aluguel, porque no final das contas você gastava a mesma coisa. Isso fez com que os preços dos imóveis dessem uma disparada, assim, no sentido de subir, dependendo da área, 20% num ano. Nossa! Bastante. Eu estou falando principalmente dos centros urbanos, né? Então, Berlim, Munique, etc. A gente realmente teve um aumento muito, muito grande do preço dos imóveis, exatamente porque todo mundo estava conseguindo comprar, né? Todo mundo estava conseguindo financiar, estava muito tranquilo, a gente estava tendo juros, dependendo da sua linha de crédito, né? Da sua credit score, de menos de 1%. Então, no final das contas, estava muito atrativo. Exato. E isso estava realmente gerando uma demanda muito alta. E aí, claro, né, regra do mercado, quando a demanda é alta e a oferta é baixa, os preços eles vão subindo. Então, o que a gente teve aqui realmente foi o mercado inteiro subindo bastante. E hoje a gente vê que o mercado está dividido, né, dependendo de qual imóvel que você olha. Por exemplo, os imóveis comerciais, com certeza sofreram muito com o corona, porque várias empresas, várias lojas, varejo, etc., teve que repensar o modelo de negócios, então tiveram que cortar custos e então ninguém estava saindo muito na época do corona. Então, claro que... E aí os alemães, eles resistem um pouco às mudanças, né? Então tinha um monte de loja que provavelmente não tinha nenhuma presença online. Então, daí não dava, né? Agora começou, ninguém pode ir pra rua, agora eu vou montar minha loja, tchau. Ficou para trás, né? Já foi engolido, né? Então, com certeza, muita gente aí teve que fechar as portas. Exatamente. E aí a gente teve a segunda parte, que seria a parte, vou chamar das casas individuais, né? Que, como o Tomás falou no começo aqui, é realmente a maior, enfim, a forma mais comum de você ver aqui na Alemanha, né? Os Mehrfamilienhäuser, que são casas compartilhadas, né? Onde você tem vários apartamentos, mas nunca passa muito dos 3, 4 andares, que é a forma mais comum realmente, né? São os nossos prédios aqui, mas definitivamente não dá pro Homem-Aranha, né? Não dá pro Homem-Aranha, né? E aí já não tem muro, né, nas casas, né? Então não tem nem muro pra ele subir, coitado. Pois é. Não dá pra ficar em cima do muro aqui na Alemanha, não. E só explicando, então, é bem comum aqui, né? Então, se você... Às vezes no centro das cidades até tem um prédio ou outro, mas você afasta um pouquinho, é tudo essas casas, né? 3, 4 pisos aí.
que é o normal, né? Eu moro numa dessas, por exemplo, então esses são os apartamentos, né? Então se tu procurar aí um imóvel para comprar, para alugar e procurar lá apartamento, vai ter isso como um apartamento, né? Exato, exato. E esse é o apartamento, esses, né? Agora, se a gente pegar as casas individuais mesmo, onde literalmente só mora uma família, né? A gente tem visto que, por causa do aumento dos juros agora, os preços têm dado uma caída. Porque até agora, o fato era, você podia pedir qualquer preço que tinha alguma pessoa disposta a pagar pelo fato dos juros baixos, a prestação ela ainda estava atrativa. Só que agora chegou a um ponto onde realmente, né, a gente está beirando talvez os 4, algo entre 4 a 5% de juros ao ano hoje. Comparado com os 1 ponto alguma coisa que a gente, né, pegou vezes, a gente aumentou em 4 vezes a taxa de juros. Isso também aumenta bastante a parcela. Então a gente vê que em áreas específicas, e por isso que eu falo que o mercado alemão imobiliário ele não é homogêneo, a gente vê que em áreas específicas os preços realmente têm dado uma caída agora nos últimos meses, porque não tem mais demanda. As pessoas não estão mais conseguindo comprar, mas por outro lado as pessoas precisam morar em algum lugar. Então o que está acontecendo? Esses apartamentos, né, nos Mehrfamilienhäuser, ou até mesmo nos prédios, lembrando Mehrfamilienhäuser, aquelas casas onde moram mais famílias, é literalmente a tradução, né? Tem aumentado ou tem continuado né, pelo menos estável, porque a demanda continua muito alta. Então a gente vê que realmente aqui a demanda ela vai, como é que chama? Ela vai direcionando bastante a tendência do mercado específico em áreas específicas, né? Mas que as áreas realmente mais afetadas nesse momento, por causa de toda a situação mundial, são as casas individuais, onde mora uma família só, e os imóveis comerciais. Uhum. E como que você vê, porque no Brasil você vai lá tem bastante obra, né? Não sei se o Brasil tem mais espaço, a mão de obra é mais fácil, não sei. Mas aqui é complicado, né? Às vezes tem alguns fatores que eu acho que prejudicam um pouco a construção também, né? Nossa, sim. Eu acho que até pelo fato de não ter os tantos edifícios, né? Então acontece que você acaba tendo que morar mais longe, né? No Brasil é aquela história, vão empilhando gente em cima do outro, né? Em prédios. E aí o trânsito vira um caos, né? Toda aquela questão urbanística, né? De problemas que o Brasil tem urbanista, né? Que vão empilhando gente, né? Daí fica um pandemônio, né? Trânsito, porque tá todo mundo morando concentrado no mesmo lugar e aqui um pouco mais espalhado, né? Só que em contrapartida parece que não é tão fácil construir aqui, né? Não sei se as regras são piores, se é muito caro, o que você vê aí que atrapalha, né? Essas novas obras aí. Nossa, são algumas coisas. Eu sempre brincava com o meu, né, uma piadinha de tiozão, mas sempre brincava com o meu... eu, desde que eu moro na Alemanha, sempre dividi o apartamento com um amigo que veio do Brasil, ele estudou engenharia civil aqui. Aham. E eu sempre falava, assim, que quando ele compartilhava, assim, as normas, né, que aqui na Alemanha tudo é normado, né, e acho que isso é uma das dificuldades e por isso que a gente vê muitas casas muito parecidas aqui, porque realmente tem muita norma para tudo, precisa seguir várias normas para que garantir a segurança, para garantir que o imóvel fique em pé pelo menos 30 anos, que é, inclusive, o período onde o engenheiro civil e todo o time, né, a construtora, é responsável pelo imóvel. Então, se acontecer, sei lá, do imóvel desabar, 30 anos, cara, que você tem ali de liability, né, de responsabilidade. Então, já começa por aí. Mas olha, a piadinha, eu sempre falava assim que ser engenheiro civil aqui na Alemanha não é fácil, é difícil. É verdade. É difícil, não tem, né? Caraca, 30 anos, eu não sei quanto é no Brasil, né? Alguém da audiência pode falar pra mim aí, mas 30 anos é uma responsa, né? Né, a gente precisa, claro, de diferenciar. A garantia é de 5 anos, então garantir que, enfim, a janela, essas coisas, os encanamento, tá, exato, fica, né? Mas, enfim, não pode acontecer nada que bota as pessoas em risco durante 30 anos. Então a gente vai vendo aí várias normas que complicam, claro, né, a construção. E o espaço aqui é muito escasso, né? No Brasil a gente vai lá, você tem áreas enormes, jardins enormes, você tem espaço para construir, né? E aqui a gente realmente vê que, por um lado, nos grandes centros urbanos não é comum ter os prédios altos, né? Então a gente, como eu falei, tem algumas cidades aqui em Frankfurt, por exemplo, na nossa região, tem agora cada vez mais também prédios para moradia,
né, que são realmente... Esses dias eu estava vendo ali, dá para morar agora no 25º andar em Frankfurt, né, onde eu falava, pô, isso aqui... Agora, há um tempo atrás, isso não era possível, porque os únicos prédios eram prédios de bancos, né? Então tá mudando um pouquinho também, por causa dessa demanda. Tem que mudar, né? E com certeza, né? Então, claro, mão de obra é mais cara aqui. Você tem os preços dos materiais que também deram uma boa aumentada nos últimos meses. A gente teve uma escassez gigante aqui, tanto que durante a crise a gente construiu muito pouco. Então hoje só para colocar alguns números aqui, pelo que o jornal Zeit, que é um dos jornais mais renomados aqui na Alemanha, publicou, o déficit no final de 2022 aqui na Alemanha de moradia estava em 700 mil apartamentos, né, ou moradias nesse caso. Então a demanda ela realmente está muito alta porque a gente absorveu muitas pessoas que vieram da Ucrânia fugindo da guerra. Né? A Alemanha ela é um país que está dependendo realmente das pessoas, da mão de obra qualificada que vem de fora, então como nós, por exemplo. E a gente precisa de lugar para morar também, né? E isso realmente não está conseguindo ser amortecido no momento. Fora que antes da onda dos ucranianos teve a onda dos sírios, né? Quando eu cheguei, 2017, ele que foi, sei lá, 2015 a 2018, tava aquela crise na Síria, então veio muita gente, né? Eu sei que teve bastante gente que já voltou, né? Mas veio uma onda, acabou, logo em seguida veio outra, né? Então, querendo ou não, se você é refugiado, tá fugindo de algum problema, eu acho que a Alemanha é um bom destino para você, né? É um país seguro e tal, né? Então acho que as pessoas também acabam procurando mais aqui e acaba inchando, né? E a Alemanha tem toda aquela meia-culpa lá da guerra até hoje, né? Então eles se sentem meio que na obrigação de ajudar o pessoal. E é isso aí, dá um podcast inteiro aí pra gente discutir isso. Quem sabe um dia a gente pode conversar sobre isso. Exato, Mas eles acabam meio que se sentem na obrigação, né, de absorver essas pessoas desamparadas. E, consequentemente, acaba gerando outros problemas, né, que é fatalmente moradia, né? Como é que vai botar essa gente toda? Né? Exato. Não só isso, né? O sistema alemão social, ele precisa dessas pessoas, porque a gente tem, como em qualquer país desenvolvido, a gente tem uma população com mais idade, né? Muito mais desenvolvida do que com a taxa de natalidade muito baixa, então a gente realmente depende aqui na Alemanha das pessoas que vêm de fora para que a gente consiga alguma hora se aposentar. Se as pessoas não vêm, a gente vai ficar trabalhando para sempre aqui na Alemanha. Isso que é complicado, né? Mas só uma coisinha que eu queria trazer aqui, só antes da gente continuar com os próximos temas, um questionamento que eu sempre tenho, né? Acho que a gente abordou alguns temas relacionados, mas a gente não falou em específico, eu já queria deixar isso muito claro, que muitas pessoas acham que a gente está numa bolha imobiliária aqui também, pelos preços terem subido tanto, né? Um dos motivos, claro, deles terem subido, como eu expliquei, é simplesmente o mecanismo do mercado, oferta-demanda, e a gente realmente tem três fatores principais determinantes de uma bolha imobiliária, e por isso que, não estou falando que em algumas áreas, tipo Berlim, Frankfurt, Stuttgart, os preços não estão absurdos, né? Eles estão absurdos, mas também não é onde a maioria, eu diria, está querendo comprar alguma coisa. Você não está querendo comprar no centro de Munique que você vai pagar um apartamento de 50 metros quadrados próximo de 1 milhão de euros, né? Enfim, você está querendo de repente comprar alguma coisa em Munique, mas não precisa necessariamente ser na frente do Englischer Garten ou alguma coisa do gênero, né? Então, assim, os três critérios para a gente definir uma bolha imobiliária é, uma vez, construção, né, as atividades de construção expansivas. Então, na verdade, a gente tem uma oferta muito maior do que a demanda, que é o contrário, né? Como eu falei já, a gente está atualmente com um déficit de 700 mil moradias aqui na Alemanha. Aumentou ainda mais, porque durante Corona a gente não conseguiu construir tanto. Os últimos dados que eu tinha antes dessa pesquisa era que estavam faltando mais ou menos 300 mil moradias por ano. E segundo o Spiegel, né, em 2021 foram construídas só 193 mil moradias. Então a gente a gente vem vindo com um déficit há muito tempo. Vai acumulando, né? Aí agora, e a população dá uma crescida ainda, né?
Então, vieram aproximadamente 1 milhão de pessoas buscando asilo da guerra da Ucrânia. Né? 1 milhão, se a gente for pensar. E todo mundo... Sim. Aqui, só um parênteses, aqui na minha cidade, aqui, né, que eu moro próximo de Stuttgart, os vizinhos aqui, né, tem um aplicativo, né, que eu já até comentei aqui, é Nebenan o nome, né, que é uma rede social só para vizinhos, né, tu só conversa com a galera que mora próximo de você. E aí, o que teve de vizinhos aí se mobilizando mesmo, tipo, oferecendo a casa, sabe? Ó, eu tenho um quarto aqui, assim, se alguém precisar, um ucraniano, alguém precisar ficar um tempo, eu ofereço e tal. Então, a galera teve que se mobilizar também pra receber as pessoas, porque ia botar onde? Imagina, chegar 1 milhão de pessoas, né? Imagina, no Brasil, que é gigante, se chegar 1 milhão de gente lá, já é um pacto, imagina aqui, né? Pois é. E aí, claro, tem essa questão, então esse é o primeiro ponto, essa atividade de construtiva, assim, ou de construção expansiva, a gente tem volumes de transação muito altos, né, e assim, a Alemanha foi um dos países, assim, que mais colocou regras depois da crise de 2008 relacionado ao mercado imobiliário. Tanto na parte de quem consegue pegar um financiamento, que antigamente você caía no banco com o seu RG, você recebia um financiamento. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, né? Mas, por outro lado, também foram colocadas alguns incentivos fiscais. Então, por exemplo, se você investe em imóveis aqui na Alemanha, você precisa manter o imóvel pelo menos por 10 anos para ter uma isenção tributária no lucro completa. Então isso faz com que as pessoas não especulem mais tanto em cima do mercado e isso faz com que, claro, o volume de transação seja mais baixo. Então atualmente a gente tem um volume de transação que inclusive está recuando. Então, se ele está aumentando é porque a gente também tem um sinal de uma bolha imobiliária, então muito pelo contrário, né? E o terceiro ponto é a questão das dívidas, né? Uma quantidade de dívidas aumentando, as pessoas cada vez mais se endividando, né? Então, o endividamento realmente muito alto. E a gente vê que na Alemanha as pessoas elas tendem cada vez mais a juntar um capital para dar de entrada no imóvel e não precisar mais financiar 100% do imóvel. Então, são as 3 características principais para a gente determinar tem bolha imobiliária ou não, e esses três indicadores falam que não, né? Então, a gente realmente depende muito, claro, como eu falei, centros urbanos tá um absurdo, mas é realmente porque é uma área onde a demanda é extremamente alta para a oferta, então você consegue colocar qualquer preço que vai ter alguma pessoa que vai comprar. Agora, não dá para falar que o mercado imobiliário inteiro alemão tá aquecido, quer dizer, aquecido tá, mas que tem uma bolha em algum lugar, né? Mas daí volta do que eu falei, né, do estilo brasileiro, que é de empilhar as pessoas, né? Aqui, como tem mais infraestrutura, principalmente de transporte, né, questão de trens, até as rodovias, acaba facilitando, né, você morar mais longe, né? Porque é fácil, né? Às vezes tu pega o trem, tá, a galera reclama que o S-Bahn atrasa aí 5 minutos, beleza? Mas você, ao invés de levar 20, tu vai levar 25 para chegar no centro da cidade, né? E às vezes no Brasil, para você fazer 3 km, tu leva 30 minutos, né? Então, essa questão toda da infraestrutura também ajuda, né? Você morar um pouco mais longe, ter uma vida mais tranquila e ter um imóvel mais barato. Mas se você quiser ir visitar o centro, fazer alguma coisa, também tá do lado, né? É só pegar e ir. Então isso faz toda a diferença, eu acho, para você conseguir comprar alguma coisa um pouco mais acessível, longe do grande centro, né? Com certeza, com certeza. E sem contar agora também, né? Que é até outro ponto que eu acho que acabou dando uma pulverizada é o corona, né? Que a gente estava comentando antes de começar o programa, que como mudou o modus operandi aí das empresas, né? Do pessoal poder trabalhar remoto. Então tem muita gente que eu conheço no meu escritório que morava aqui em Stuttgart, que veio morar para cá para ficar perto do trabalho, acabou voltando, né? Para a cidade natal, mais no interior, porque não tá trabalhando de casa mesmo, então se precisar vir uma vez por mês, vem aí e pronto, né? Não tem muito que mudar, né? Então fica bem mais barato, né? Então até um colega, ele falou que ele paga, tipo, quase metade do aluguel que ele pagava aqui e tem um apartamento com quase o dobro do tamanho, né? Mora lá na Floresta Negra. Então não tem por que ficar aqui, na verdade, né? E tem uma outra prática que eu vejo assim, que no Brasil, para mim, eu pelo menos não via muito, mas aqui eu vejo bastante, que é o Pendeln, né? Como a gente chama em alemão. É como se fosse literalmente pêndulo, né? As pessoas, elas trabalham, por exemplo, num centro urbano, mas elas vêm realmente de fora, então elas moram um pouquinho mais afastadas, porque demora, de repente, meia hora de trem, como o Tomás falou.
mas tem algumas pessoas até que alugam um apartamentinho menor, uma kitnet na cidade, para durante a semana, e a família mora, sei lá, em uma casa no campo, alguma coisa um pouco mais afastada, maior, etc. E aí, realmente, né, durante no final de semana, ou agora com o home office, as pessoas elas acabam ficando 3, 4 dias em casa mesmo, no mais afastado, e tem depois, para questões de comodidade mesmo, um apartamento menor na cidade para conseguir chegar e durante a semana trabalhar ali. Tá ficando cada vez mais comum, e era uma prática que no Brasil eu não conhecia tanto, de você ter 2 apartamentos, um na cidade e um no campo, assim, um mais afastado, né? Isso é um negócio muito doido, né? Até eu brinco com a minha esposa, né? A gente mora na Alemanha. Bom, a gente vem do Brasil, né? Que é um país que, se você olhar proporcionalmente, é virado em selva, né? Tem os grandes centros, né? Tem as selvas de pedra também, mas tem bastante área verde, né? Só que o acesso à área verde na Alemanha é muito maior do que o que eu tinha no Brasil, mesmo morando numa cidade menor, né? E é muito doido, né? Porque muita gente pensa que aqui é, né, tudo metrópole e pedras e construções, mas na verdade ela até pela essa questão que eu falei da infraestrutura ser melhor, né, de para você conseguir transitar de um lugar para o outro de uma forma bem mais fácil que no Brasil, acaba com que você tem mais contato com a natureza aqui do que eu tinha no Brasil, né? Por exemplo, meu filho, ele vê animaizinhos todo dia, né? E no Brasil a gente ia ter que sair lá num parque, sei lá, ir lá não sei aonde para ver um pato que seja, né? E aqui tem cavalo andando na rua, né? Então é bem louco isso. Só para o pessoal ter uma certa noção aí dessa questão de como é difícil, né, as pessoas comprarem terrenos para alugar, né? Então a Alemanha tem aí 88 milhões de habitantes, né? Acho que alguma coisa assim, né? Por aí, Acho que um pouquinho menos até, mas... Vamos lá, 85, vamos botar aí. Então o Brasil tá com 210, né? Então a Alemanha tem uma boa população, né? Se tu for ver aqui da Europa, eu acho que é a maior, né? Se você tirar a Rússia da conta, né? Óbvio. E a área da Alemanha é do tamanho do Mato Grosso, né? O estado. Aproximadamente a mesma área do Mato Grosso, no Brasil. Cara, eu acho que até o estado de São Paulo, não sei qual que é a... Eu lembro que eu olhei no Wikipedia lá comparando, era meio que parecido com o Mato Grosso, assim, a referência. Legal. Então você olha que o Mato Grosso é um estado com tamanho ok no Brasil, não é o gigante Pará, mas também não é o minúsculo Rio de Janeiro. Então você imagina que todo mundo do Brasil, né, morasse, né, tipo 80 milhões de pessoas numa área do tamanho do Mato Grosso, né? E a Alemanha, que nem eu falei, é até certo ponto meio rural, né? Tem bastante fazendinha e tal, né? Então, eu imagino que, mesmo você indo, por exemplo, no mercado, só o pessoal entender, né? Você vai no mercado, às vezes, no mercado de uma rede grande de supermercados, às vezes o tomate, o morango, sei lá, a fruta que você compra, não é de um distribuidor que vem lá da Espanha, é um distribuidor local, né? Então tem toda essa questão que deve ter também toda uma legislação aí por trás para manter também essas propriedades, e acaba com que você diminua as áreas, né? Porque o país é pequeno, tem as suas lavouras pequenas, não tem grandes centros, né, densamente populados, né, o pessoal morando na vertical, que é no Brasil, e uma área do tamanho do Mato Grosso com 80 milhões de pessoas, né? Então, só se você parar para pensar nisso, tu já vê a dificuldade de você conseguir área para construir, né? E aí, mais os fatores que a gente comentou, então, o problema não é tão trivial de ser solucionado, eu acho, né, aqui na Alemanha. Com certeza. Bom, e claro, por causa dessas questões atuais que a gente está vivendo na Europa, né, a crise energética que, enfim, chegou para coroar, como cereja do bolo do corona, como se já não bastasse, né? Para quem não sabe, aqui a gente realmente ficava muito dependente do gás da Rússia, né, principalmente para questões energéticas. E isso atingia não só as indústrias, como também nós, meras pessoas físicas, né, que vamos aquecendo as casas no inverno, que no Brasil acho que nem precisa muito, assim, lá com alguma coisa, né, você já consegue ficar tranquilo no inverno, se virar. Mas aqui realmente a gente fica no inverno bem dependente, porque são uns 3 meses onde, se você não tiver um aquecimento em casa, você tá ferrado, né? E claro, como a gente tinha uma dependência muito forte disso, quando começou a guerra na Rússia ali, nosso, né, amigão de lá, não vou nem comentar aqui o nome, acabou não vou fechando. Comentar o nome dele, senão eu vou ficar meio Putin, né? Boa. Tá uma troca de piada de tiozão aqui hoje. Aí a gente teve realmente essa complicação, né, da onde a gente vai tirar o gás para aquecer agora os apartamentos, as casas no inverno, né?
E a gente já vinha tendo, claro, evoluções nas formas de como está sendo construído aqui na Alemanha. Se a gente comparar como era construído antigamente, claro, precisava ter uma certa solidez, mas a gente não tinha nem a infraestrutura e muito menos a tecnologia para construir Claro, claro. casas, né, ou até mesmo prédios, apartamentos que têm uma eficiência alta de energia. Então, se a gente comparar, né, hoje a gente tem um índice que a gente usa para definir o quão energético, né, o quão eficiente é uma casa, né, que normalmente vai de A até H. Então, se a gente pegar assim, a média das casas na década de 70 e tal, a gente estava mais ou menos em G, que é assim, quase a pior escala possível de eficiência de energia. Então, se perdia realmente muita energia, né, no sentido de muito calor. E hoje as casas novas que estão sendo construídas, a gente está indo na direção A mais até, eles até para incentivar ainda mais, eles botaram a escala A mais agora, né? Vamos só abrir um parênteses aí pra quem não sabe, acho que não sei se tem no Brasil, acho que não tem isso, né? Mas no Brasil tem quando você vai comprar um eletrodoméstico, por exemplo, que ele diz lá a eficiência energética, né? Se ele consome A, B, C e tal. Então aqui na Alemanha eles colocaram, por toda essa questão, né, de troca de calor, tal, alguns fatores, eles criaram essa métrica também para os imóveis, né? Então, por exemplo, se tu vai no site lá para alugar, comprar um imóvel, tem lá uma escala, e aí tu sabe se é A, B, C, D, F, então quanto mais baixo for, provavelmente tu vai gastar mais com calefação, né? Então isso é algo que talvez tu pague um pouco mais de aluguel, mas talvez tu economize na calefação, né? Acho que é uma conta meio difícil fazer, mas para você ficar esperto, é interessante saber desse fator aí. Sim. Eu trouxe até uma relação isso, né? Então, assim, para comparar a escala A mais com a escala, de repente, G, que eu tinha comentado, que era a média das casas na década de 70, né? Você tem custos energéticos por metro quadrado, aproximadamente, se você tem uma escala G, de 47 euros por metro quadrado. Se a gente está na escala A+, você não chega nem nos 3 euros por metro quadrado. É uma diferença, assim, de 15 vezes. Né? Então você pode até falar assim, eu vou gastar menos no aluguel. Cara. Mas aí depois chega a conta de energia e você fala assim, pô, foi pelo teto, né? Então, e claro, a Alemanha, por um lado, ela quer incentivar isso, porque por um lado você consome menos energia, então é mais sustentável. Aqui na Alemanha a gente realmente tem também muitas pessoas buscando mais sustentabilidade, então falar assim, como é que eu consigo ajudar o meio ambiente? Claro, conforme você vai diminuindo seu gasto energético, com calefação, por exemplo, você vai realmente ajudando o meio ambiente também. Né? Então tem essas duas vertentes. Por um lado, claro, os custos, é bem mais barato você pegar uma casa com uma eficiência de energia, e por outro lado, claro, tem esse pensamento, esse direcionamento mais sustentável de como é que a gente consegue ajudar o nosso meio ambiente. E, claro, o governo ele incentiva isso. Né? Então agora, cada vez mais, e principalmente com essa crise, a gente realmente vê que o governo ele realmente dá muitos incentivos, no sentido de, por exemplo, hoje, como eu tinha comentado, se você for financiar num banco, você financiar juros de mais ou menos uns 4%, 4,5%, dependendo de quanto que você deu de entrada, dá para reduzir assim para 3%. Mas quando a gente fala assim, eu vou construir, né, ou eu vou comprar um imóvel que tem uma eficiência de energia, você consegue pegar do próprio Banco do Estado, né, que chama KfW, você consegue pegar um empréstimo com juros a 0,8, 1,5. Né? Então, assim, você consegue... Claro que você não vai conseguir pegar o empréstimo inteiro, mas pelo menos assim, uns 120 mil euros você consegue pegar de empréstimo com juros bem mais atrativos pelo próprio Banco do Estado. Além disso, ele vai dando incentivos no sentido, se a sua casa tiver tal eficiência de energia, a gente te dá 5 mil euros, por exemplo, né? Agora não sei o valor exato que eles dão, por exemplo, de incentivo, mas que realmente está tendo um incentivo muito grande. E principalmente para quem investe em imóveis, você tem até, se você tem um certo standard bem alto de energético, você até recebe a possibilidade de você depreciar, né, mais ou abater mais valor do imóvel do seu imposto de renda, gerando um cashback maior. Então a gente já começa a ficar um pouco complicado, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que tem muitos incentivos do governo atualmente para quem está construindo nessa direção energética. Né, e para quem realmente... E aí, de novo, as construções que mais estão sofrendo são as casas individuais construídas aí na década de 70, 80, 90, porque realmente estão muito longe desses standards.
né? Então, comparado com as construções novas, ou você faz uma reforma geral e melhora realmente o isolamento térmico das casas, etc. Mas aí você vai gastar uma nota também com isso, ou então realmente só comprando alguma coisa ou mudando para alguma coisa mais nova, você vai realmente ter essa eficiência de energia, né? É muito doido, né? Essas discussões assim que tem, né? No Brasil parece que é bem superficial, né? Aqui já é um negócio mais estruturado, né? E toda essa questão de poluição também, né? Afinal de contas, pensando em Alemanha com usinas a carvão, né? Quanto mais a galera economizar, menos vai poluir lá também, né? Para gerar energia, né? Que ao contrário do Brasil, que é baseado em hidrelétrica, que teoricamente não polui, mas também tem impacto ambiental, mas é outro tipo de impacto. Aqui não, né? Aqui Pois é. É outra matriz, né? Inclusive foi da questão, né? Isso também é da outro podcast do Partido Verde, né? O Partido Verde batendo na tecla para desativar as nucleares durante muitos anos. E daí agora deu a crise energética, os caras tiveram que reativar, né? Então isso também é algo que já é outra discussão aí. Pois é. O problema, né, desativar é que a gente realmente ficou dependente de países externos. Então a gente realmente não, né, a crise realmente chegou, eu não sei como é que foi aí, mas para mim realmente dobrou o que eu pago de energia aqui. Também, para mim também foi mais ou menos isso. Na verdade, quando vi que ia subir o preço, é que, só explicando para quem não sabe, aqui na Alemanha, geralmente tu paga uma média anual, né? E aí tu faz a leitura da sua energia uma vez por ano, então a tua mensalidade aí, o teu valor que você vai pagar é baseado na média do ano anterior, né? Então pega o que você deu o ano inteiro, divide por 12, e aí você paga um valor por mês, e aí no final do período é feita a leitura e te devolve o dinheiro, ou senão você paga a diferença, né? Caso você consumiu mais ou menos energia. E eu, sabendo que aumentou o preço, eu fui lá e aumentei esse valor mensal pra mim. Tipo, dobrei o valor mensal, mais até, coloquei pra cima. Eu falei, cara, melhor eu pagando mais um pouquinho por mês do que lá na frente tomar uma tacada, né? E aí chegou no final do período, a gente também ficou um tempo no Brasil e tal, e na verdade voltou, acho que quase 200 euros pra mim da energia. Que bom. Então, mas é o que meio que já subi bastante pra evitar a surpresa lá na frente. E também toda essa questão, né? Antes ia pro escritório, agora eu tô sempre em casa e tal, então querendo ou não, tudo vai subir. Eu quero ver quanto é que vai dar o gás, né? Tô com medo de quanto vai dar o gás. Mas, enfim, a gente aguentou a calefação aí. Acho que foi a primeira vez desde que eu moro na Alemanha que a gente ligou a calefação só em dezembro, assim, sabe? Antes era outubro ali, já tinha que ligar, já tava friozinho. E esse ano foi meio estranho, assim, então até dezembro a gente aguentou. Tipo, foram quase 2 meses que a gente não já teria usado no ano normal. Talvez a gente, se fosse também com preço normal, já tinha ligado, mas daí, bota mais casaco aí e tal, faz o modo brasileiro, né? Eu que sou do interior do Paraná, eu sei o que é passar frio dentro de casa, né? Então, bota casaco aí e tal, aguentou, daí chegou dezembro, a gente ligou, né? Então, em relação à energia fotovoltaica, é interessante, né? Porque tem muitas casas aí com sensores, né? Com placas, né? Pra captar energia solar. E é engraçado, né? Porque é um país que não tem muito sol, né? E mesmo assim o pessoal investe. Vale a pena mesmo? Cara, é que assim, né, eu tava falando, a minha tia na casa dela, ela tem realmente esses painéis solares, e aí eu perguntei pra ela, assim, né, ela toda, né, pessoa um pouco mais velha, foi me mostrar lá o app que ela tem, para ver quanto que tá gerando de energia, né? E aí ela mostrou assim, olha os meses, aí você realmente vê que no verão, pelo fato da gente ter aqueles dias extensos, praticamente a energia inteira que é precisa para casa, e assim, ela, né, tem ar-condicionado na casa, etc., porque já é uma casa um pouco mais nova, etc., mesmo com ar-condicionado, mesmo com tudo, a placa solar, ela praticamente supre toda a necessidade de energia. E aqui na Alemanha tem cada vez mais pessoas também recorrendo a carros elétricos ou carros híbridos. Então, assim, você coloca o carro ali na garagem e ainda tem a possibilidade de você, né, abastecer de graça o carro. Então, tem essa parte. Nos meses do inverno, realmente sei lá, 30% da capacidade do verão que é realmente gerado por esses painéis. Por isso que não se... Como é que chama? Não se sustenta. Mas a questão, né, e por que cada vez mais pessoas estão comprando painéis solares é porque realmente também tem um incentivo do governo muito alto. No sentido até mesmo de você conseguir bônus para comprar e, por outro lado, também na questão de você conseguir conectar esses painéis solares na rede
e você mesmo abastecer a rede, e dessa forma a cidade acaba te pagando pela energia que você gera. Então, É muito dependendo top isso. de quanto que você realmente usa de energia, né, você consegue, por um lado, se autossustentar, e por outro lado, o que está sobrando você coloca realmente de volta na rede e você recebe o preço ali por Crédito. quilowatt-hora, né? Como crédito na hora Enfim, então no final das contas é realmente algo que pode até sair no lucro. E aí, até o ano passado, como era um lucro que você fazia, como tudo na Alemanha você precisava tributar, e agora, por causa dessa questão energética, eles falam assim, não, mesmo que você gere energia aqui a partir de um certo nível, até um certo nível você nem precisava pagar nada de imposto, mas aí agora eles realmente tiraram o imposto total. Então, você abastecendo a cidade aí com a sua energia solar de casa, você não paga mais nada por isso, de imposto. Muito bom, né? Muito bom. E essa questão das placas, meu cunhado tem lá no Brasil também. E a gente tava lá no verão, aí ele falou pra mim, quiser ligar o ar-condicionado o dia inteiro, aí liga, não vai mudar nada na minha conta de luz. Pois é. Falou, tá sempre sobrando, né? Então é muito doido. Liga o ar lá no talo, temperatura polar, e não tem medo de gastar, né, energia. Então isso é uma vantagem mesmo, né? Você vê alguma tendência aí no mercado? Como é que tá as perspectivas aí pros próximos tempos? É sempre uma pergunta mais difícil de responder porque ninguém tem uma Muito bola de difícil, cristal, né? Então essa é a minha né? opinião pessoal, vendo os dados e acompanhando o mercado, até mesmo o mercado de investimentos imobiliários, eu Uhum. vejo que o mercado alemão, principalmente na parte de apartamentos, ele não vai cair, porque a demanda ela é alta demais para isso, como eu tinha falado, né? Todos os números indicam que a demanda ela tá tão alta e a gente realmente não está conseguindo construir o suficiente. Por isso que os aluguéis continuam subindo, por isso que para você conseguir uma moradia aqui, você vai ficar às vezes numa fila com sei lá quantas pessoas, ou vai demorar meses para você conseguir alugar alguma coisa. E então nessa área eu realmente vejo que os preços eles vão ou continuar constantes ou vão continuar subindo, né? Claro que não no patamar que a gente estava nos últimos anos, mas definitivamente continuar subindo. Na parte de imóveis, assim, a gente realmente, né, casas individuais, a gente realmente tem visto que os preços têm caído e que que agora as pessoas conseguem negociar preços de novo. Porque até no ano passado, a pessoa que estava vendendo a casa que ditava o preço. Era isso, pronto, porque tinha alguma pessoa que estava disposta a pagar. Agora a gente realmente vê que, né, você, uma vez que você então fica até dica para as pessoas que querem comprar uma casa mesmo, porque a gente vem do Brasil mais com esse desejo, né, de comprar uma casa normalmente, pelo que Casa eu tenho própria. visto, né? Então a dica fica realmente de você falar assim, vou tentar negociar esse preço para a gente realmente conseguir um preço mais agradável nesse sentido. Mas eu vejo que realmente pela demanda e por todas as outras questões, o mercado imobiliário ele vai continuar muito sólido aqui. A gente tem visto que pelo fato dos swaps terem caído um pouquinho, os juros também vão dar uma corrigida para baixo. Eu acho que agora a gente teve uma pequena alta de novo no começo do ano por causa das incertezas. E vai ficar sempre atrelado às decisões, né, os juros pelo menos atrelados às decisões do Banco Central e da Fed, dependendo de como é que está indo a inflação. Então hoje de manhã, quando eu estava lendo o jornal, eu vi que a inflação, ela também, né, pelo menos os indicadores estavam mostrando que a inflação está sendo controlada. Então parece que os juros eles vão dar uma caidinha assim nos próximos meses. Mas desde que eu né, tenho essa especialização no mercado imobiliário, eu nunca vi os juros variando tanto. No sentido de normalmente os juros eles estavam tão estáveis que você falava assim, o banco te passava uma taxa de juros, 2 semanas depois a taxa de juros estava igual. E agora, não dá 2 dias, o banco ele nem mantém mais a oferta dele. Ele fala assim, essa oferta aqui ela só está fixa por 2 dias. Você tem 2 dias para decidir se você quer ou não quer. Aí isso, claro, complica um pouquinho também. Então, eu vejo que para quem tem a oportunidade e está disposto, claro, a sair do aluguel, eu acho que é uma oportunidade também para procurar imóveis, né, casas mesmo. Na parte de apartamentos, realmente assim, eu vejo que é uma boa oportunidade para investimento mesmo. Eu não sei se eu compraria hoje um apartamento para morar. Entendi. Show de bola, então. Acho que a gente tem um programa, né?
Eu acho que a gente abordou bastante, né? Que se deixar. Você sabe que se deixar eu vou Se falando, né? deixar, a conversa não para. Então é Pois é. isso. Eu agradeço a presença. Foi bem bom aí a gente conversar. Acho que, na verdade, esse programa dá pra fazer todo ano, né? Porque eu acho que cada vez vai mudando um pouco o Pois é. jogo aí, mas eu espero a gente ter tirado um pouco das dúvidas e o pessoal entender um pouquinho pra onde a gente tá indo nessa Alemanha. Então, agradeço a presença. Se alguém quiser entrar em contato com o Alex, ele pode deixar aí seus contatos. É isso, com certeza. Para quem está interessado na nossa assessoria financeira gratuita, né, que a gente não cuida só da parte de imóveis, mas também da parte de seguros, investimentos, previdência, etc. Nós temos o site www.alemanhainvestimentos.com ou realmente pelo nosso Instagram, Alemanha Investimentos. Ali você pode marcar uma reunião gratuita com a gente. E trazendo, né, fazendo um pequeno adendo aos nossos modelos novos agora, a gente tem 2 linhas Express para quem quer o atendimento mais rápido, porque a gente está com uma demanda bastante alta. Então, uma vez, para quem quer cotação de seguros básicos, no nosso link na bio do Instagram tem a linha Express para cotação de seguros básicos. E a gente tem um atendimento prioritário para quem responder um questionário nosso e disponibilizar alguns dados de antemão. E a gente chega na reunião já trazendo um conceito, né, toda uma sugestão individual para as pessoas. E para quem, né, não se importa em esperar um pouquinho, realmente a fila normal. E aí definitivamente a gente consegue atender as demandas de todo mundo. Show de bola, né? E se vocês entrarem em contato, não esqueçam de falar que foi via AlemanhaCast, né? Porque a gente tem a parceria aí, então vocês acabam diretamente ajudando o AlemanhaCast também. É isso. Com certeza. Agradeço a presença e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí.